Agora, consideremos esse exemplo. A função f de x igual 2x² menos 3x mais 1 dividido por x menos 5. Vamos explorá-la no software máximo. Então, aqui vou apagar as definições anteriores, apagar f, g, h, x e colocar a definição da função f de x do nosso exemplo. Vamos supor que a gente quer calcular o limite, onde tem um problema, né? Vemos que temos um problema no domínio dessa função. X não pode ser menos 5. Então, vamos calcular esse limite. E o que acontece? O resultado deu infinito. A escrita está diferente do que o exercício anterior. Quando h tendia para zero pela direita, deu mais infinito. E quando x tendia à esquerda, o limite deu menos infinito. E ele escrevia o símbolo de mais infinito, do menos. Aqui ele escreveu literalmente. Tem alguma coisa estranha aí. Bom, mas vamos analisar mais. Nós temos um problema de domínio. Então, vamos escrever o domínio dessa função. Então, o domínio dessa função são os valores em que o denominador tem que ser diferente de zero. Então, não pode ser zero. Então, eu quero saber quais são os pontos que zero. Bom, nós sabemos que é o menos 5, mas nós podemos pedir para o máximo fazer essa conta para nós. Então, é x igual a menos 5. Se fosse um polinômio mais complicado, ele faria a conta para nós. X menos 5. Então, aí, nós conseguimos definir o domínio dessa função. Mas quero mais informações. Eu quero informação de quais são os pontos que zera essa função. Ou seja, quais são os valores de x em que o f de x é igual a zero. Para que valores de x a função intercepta o eixo x? Então, aí nós podemos fazer f de x igual a zero. E aí temos os valores de x igual a 1, de y igual a meio. E para esses dois valores, o f de x dá zero. Será que o x menos 5 é alguma assíntota vertical? Então vamos analisar. Vamos tender à esquerda de x menos 5, e aí deu menos infinito, e vamos tender à direita. Mais infinito. Aconteceu semelhante ao exemplo anterior. Então, x menos 5 é uma assíntota vertical. Será que tem assíntotas horizontais? Para isso, o que nós temos que fazer? Temos que fazer x tender a mais e a menos infinito. Então, x indo para mais infinito, deu infinito. E x indo para menos infinito, menos infinito. Para ter assíntotas horizontais, esses limites tinham que dar um valor, um número, um valor numérico. Deu mais e deu menos infinitos. Então, não há assíntotas horizontais. Mas será que existe assíntota oblíqua? A assíntota oblíqua é na forma de uma reta que não é paralela ao eixo x ou ao eixo y. Bom, para encontrar esse tipo de assíntota, nós temos que fazer a divisão de polinômios. Então, nós vamos definir o polinômio no numerador e vamos definir o polinômio do denominador. Note que eu defini expressões, não defini p e q como funções, ou seja, eu não quero aplicar valor para saber quem que é f de p, f de q. Então, eu quero fazer uma divisão só de polinômios. Eu estou preocupado com a expressão. Então, eu não defini como função, defini como expressão. E aí, para fazer divisão de polинômios,
dividir P por Q, usa o comando divide. E aí temos a divisão dando 2x menos 13 com o resto de 66. Então, a assíntota oblíqua é este resultado aqui, 2x menos 13. Então, eu vou definir como uma função, porque depois eu vou querer desenhar. Então, eu vou chamar uma função de g. E vou querer desenhar o gráfico dessa função, para entender o que está acontecendo. Vou desenhar o gráfico e acrescentar todas essas informações. Quais informações? Da assíntota vertical, não tem assíntota horizontal nesse caso. Acrescentar a informação da assíntota oblíqua e os valores que intercepta o eixo x. Os pontos que interceptam o eixo x. Então, aqui primeiro nós temos definição dos eixos, depois nós temos aqui a função f de x, o desenho dela. Em verde vamos ter a função, os pontos que interceptam o eixo x, são 2 pontos, no x igual a 1 e no x igual a meio. Esses dois valores de y é 0. Em vermelho vamos ter a assíntota vertical. Para desenhar assíntotas verticais nós precisamos escrever a reta na forma paramétrica, porque senão a reta não define uma função. A reta não define uma função, então precisa ser na forma paramétrica. Uma reta vertical. E depois nós temos aqui a assíntota oblíqua em preto. O Shift Enter, aí temos o gráfico. Temos aqui em azul a função, temos assim em vermelho aqui a assíntota vertical. Percebemos que quando x tende a menos 5 para valores à direita, o limite vai para mais infinito. Se tender para valores à esquerda de menos 5, a função vai para menos infinito. Quando x vai para infinito, a função vai para infinito, mas ela vai aproximando desta reta 2x menos 13. 2x menos 13 vai aproximando da assíntota oblíqua. E quando x vai para menos infinito, a função vai para menos infinito, mas ela vai acompanhando a assíntota oblíqua. Então, neste exemplo, nós temos um tipo diferente de assíntota, assíntota oblíqua, e com essas informações, nós conseguimos desenhar, entender melhor o comportamento da função. O nosso próximo exemplo, ele é uma aplicação do teorema do confronto, aplicado para calcular este limite. Limite de x ao quadrado vezes seno de x, seno de 1 sobre x. Quanto que é esse valor? Bom, o máxima, ele consegue fazer essa conta para nós. Nós conseguimos pedir para ele fazer essa conta. Tá? Mas antes disso, vou apagar as definições que nós fizemos para a gente poder fazer as contas. Então, de novo, vou aqui apagar os valores. E aí vamos continuar agora com o exemplo do teorema fundamental, do teorema do confronto. Então, eu vou redefinir a função f. Agora, por exemplo, que nós temos interesse. Vou escrever a expressão desse limite.
eu quero saber o limite de x quando x tende a zero, limite de f de x quando x tende a zero, e eu quero que o máxima calcule esse valor e escreve com a expressão o resultado também. Então, aí temos o resultado com a expressão do limite. Ele calculou, é zero. Mas como ver isso visualmente? O que está acontecendo? Vamos fazer um gráfico e resolve este limite. Bom, mas para resolver esse limite, o que a gente tem que saber? Nós temos que lembrar que seno está entre os valores de -1 e 1. Depois disso, a gente multiplica essa desigualdade tudo por x ao quadrado. E aí nós temos que o seno de 1 sobre x multiplicado por x ao quadrado, ele está limitado inferiormente por menos x ao quadrado e superiormente por x ao quadrado. Então, eu vou definir uma g de x como sendo x², que é o limite superior, e vou definir uma h como menos x ao quadrado, ou menos g de x, que é o limite inferior. E agora nós temos essas três funções e vamos desenhar essas três funções. Desenhando essas três funções, então aqui primeiro em azul a função de interesse, a f de x, e depois aqui em vermelho e em preto a g e h, que é x² e menos x². E aí temos a função limitada, a f limitada por g limitada por h. Quando x tende a zero, aqui pela direita, nós vemos que a função está indo para zero, limitada pela função g e h. Tanto g quanto h vai para zero, automaticamente f vai para zero. Isso à direita. E à esquerda a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. A função f está limitada pela g e pela h. E quando vai para zero, a g e a h, a f também vai para zero. O limite é igual dos dois lados, então a gente diz que o limite existe. E o limite desta função f é zero. E aí a gente consegue representar isso graficamente. Então, este é um exemplo aplicado do teorema do confronto. Então é isso.